Após Rodrigo Maia, membros de partido de esquerda, militantes e jornalistas esquerdistas atacarem o presidente Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, ministro da Economia, devido ao encerramento de fábricas da Ford no Brasil, deputados, jornalistas, empresários, ativistas e personalidades em geral rebateram e assestaram manipulações e distorções. O Ministério da Economia emitiu uma nota. O Ministério da Economia lamenta a decisão global e estratégica da Ford de encerrar a produção no Brasil. A decisão da montadora destoa da forte recuperação observada na maioria dos setores da indústria no país, muitos já registrando resultados superiores a promoveram avanços importantes. Isso reforça a necessidade de rápida implementação das medidas de melhoria do ambiente de negócios e de avançar nas reformas estruturais. Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação, discorreu: "Não é no Brasil. A decisão da Ford, tomada há 2 anos, foi parar de produzir carros de passageiros no mundo. Eles não ganham dinheiro com Ka, Fiesta, Focus, etc. Desistiram de competir com asiáticos e europeus. A Ford vai produzir apenas caminhonetes e o Mustang. No mundo." Ele também referenciou uma notícia inglesa que relatava há 2 anos que a Ford iria parar de produzir veículos de passeio, mantendo a produção apenas do Mustang. O deputado federal Márcio Labre rebateu distorções. A decadência da Ford no segmento veículos de passeio era visível. A decisão de encerrar a produção no Brasil foi mercadológica. Japoneses e alemães lideram há décadas. Me admira o presidente da Câmara, que diz conhecer o mercado, jogar na conta de Jair Bolsonaro. Muito canalha. O jornalista Gilberto Souza satirizou: 2020, fique em casa e economia nós vemos depois. 2021, a Ford deixa o Brasil. Governo fascista, Paulo Guedes é incompetente. O perfil Dama de Ferro apontou a hipocrisia da esquerda. 23h59, fique em casa, economia a gente vê depois. Meia-noite, tudo culpa do Paulo Guedes. Ele acrescentou: não foi Paulo Guedes que mandou fechar tudo e ficar em casa, foi? Henrique Oliveira, do Movimento Brasil Conservador, reiterou: 2020, fique em casa, vamos salvar vidas, economia a gente resolve depois e mimimi. 2021, a Ford está saindo do Brasil e mimimi, culpa do Paulo Guedes e do Bolsonaro e mimimi, impeachment e mimimi. O empresário Winston Ling argumentou: é urgente a aprovação das medidas de melhoria do ambiente de negócios e das reformas econômicas e estruturais de Paulo Guedes. Rodrigo Müller, cofundador do Movimento Brasil Conservador, ressaltou: com o fim de Ka e EcoSport, a Ford afirma que irá manter o foco em produtos de maior valor agregado, como o Mustang e a linha Bronco. Então a Ford resolve reestruturar no mundo e a culpa é do Paulo Guedes. Gente burra e o pior disso, tem jornalista falando isso. Luciano Huck atacou: a Ford, uma das maiores montadoras do mundo, deixa o Brasil para se manter na América do Sul só no Uruguai e na Argentina. Lá se vão mais de 5.000 empregos por aqui. Sobra descoordenação e falta confiança no Brasil. É efeito da pandemia também, mas é sim ausência de liderança. A advogada Elisa Bron expôs diversas notícias que demonstram que a Ford amargava prejuízos no país há muitos anos e frisou: Ford anunciou o fechamento de fábricas e fim da produção de veículos no Brasil. O foco é tentar culpar o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes, enganando a população. Omitem que a empresa estava com prejuízos bilionários há anos, desde 2014 era PT. Políticos e imprensa oportunistas. O jornalista Marcos Petrucelli, por sua vez, ironizou: 2020, fique em casa, vamos salvar vidas, ciência, a economia vem depois. 2021, a Ford deixa o Brasil. Governo incompetente, Paulo Guedes é uma farsa. Paula Marisa, especialista em educação e jornalista, afirmou: agora os defensores do Fique em Casa estão culpando Paulo Guedes pelo fechamento da Ford. Alguém avisa para eles que quando o povo não pode trabalhar, é isso que acontece, por favor. Marcos Paulo Alverne argumentou: Ford não produzirá mais no Brasil. Não foi Paulo Guedes que concedeu todos os poderes aos governadores e prefeitos na pandemia. Fique em casa, economia a gente vê depois. Parabéns, esse STF foi mal. Dória mentiroso.
A jornalista argentina Maria Laura Assis retrucou Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, a qual noticiou que a Ford continuará na Argentina. Bergamo insinuou que o país vizinho estaria em melhores condições que o Brasil e Maria Laura respondeu: com certeza não são burros. Na Argentina estamos vendendo almoço para comprar a janta. Nosso salário mínimo é menor que o do Haiti e quase a metade do que vocês cobram no Brasil. Mão de obra a preço de banana. Mais informações e menos vergonha, por favor. Ela acrescentou a hashtag Economia Vemos Depois. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, instrumentalizou a situação para alfinetar o presidente Jair Bolsonaro e foi rebatido por Fábio Weingarten, da Secom. Maia disse: o fechamento da Ford é uma demonstração da falta de credibilidade do governo brasileiro, de regras claras, de segurança jurídica e de um sistema tributário racional. O sistema que temos se tornou um manicômio nos últimos anos, que tem impacto direto na produtividade das empresas. Espero que essa decisão da Ford alerte o governo e o parlamento para que possamos avançar na modernização do Estado e na garantia da segurança jurídica para o capital privado no Brasil. Weingarten retrucou: a verdade dos fatos. A Ford Mundial fechou fábricas no mundo porque vai focar sua produção em SUVs e picapes mais rentáveis. Não tem nada a ver com a situação política, econômica e jurídica do Brasil. Quem falar o contrário, mente e quer holofotes. Bárbara, do canal Te Atualizei, relatou: pois é, aumento de imposto nunca é bom, menos para o Dória mentiroso que reduziu a verba em saúde e retirou o repasse de 12% para a Santa Casa. Porém, seu gasto com comunicação aumentou 70%. A Ford é só a primeira. O gestor, entre aspas, vai quebrar o Brasil. A comunicadora também compartilhou uma notícia mostrando que o aumento de ICMS determinado por João Dória tornaria os veículos novos mais caros. O deputado federal Ottoni de Paula, aliado do presidente Jair Bolsonaro, rememorou: é preciso colocar algo muito claro. Maia trabalhou incessantemente contra o Brasil para inviabilizar o governo e aprofundar a crise no Brasil. Das 19 medidas enviadas por Paulo Guedes ao Congresso para minimizar os efeitos da pandemia na economia, apenas 3 foram votadas: Lei de Falências, Marco Legal do Saneamento Básico, Plano de Equilíbrio Fiscal. Essas, Maia ainda tentou deixar na sua conta pessoal, sendo que as propostas partiram do governo Bolsonaro. Maia é uma fraude. O músico Roger Rocha Moreira, do Ultraje a Rigor, salientou: a Ford está com problemas no mundo inteiro, mas, claro, a culpa é do Bolsonaro. Ele citou o perfil Agora é Brasil, que compartilhou notícia de que, em 2019, o Brasil foi o 4º país a receber mais investimentos estrangeiros e questionou: se a Ford fechou no Brasil por culpa do Bolsonaro, logo os investimentos que vieram para cá são por mérito do presidente, né? Roger também mencionou notícia segundo a qual a Ford estaria desistindo de vender carros de passeio nos Estados Unidos. Reinaldo Azevedo, de UOL, Band News e Folha de São Paulo, atacou: uma empresa como a Ford abandona a operação brasileira e nem se ocupa em conversar. Porque sabe que não adianta. Falar com quem? Com o homem da recuperação em V? Com o lírico da cloroquina? Para quê? O jornalista Paulo Enéas, do jornal Crítica Nacional, arrazoou: o ainda presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, mentiu ao atribuir o anúncio do fechamento da fábrica da Ford no Brasil ao que ele chamou de uma suposta falta de credibilidade do governo Bolsonaro. O deputado, cujo nome, segundo a Polícia Federal, consta na lista de propinas da Odebrecht sob o codinome de Botafogo, tentou apenas capitalizar politicamente em cima de uma decisão da empresa de encerrar no mundo todo sua produção de veículos de passeio. A fala de Rodrigo Maia foi simplesmente oportunista e mentirosa e tentou atribuir ao governo Bolsonaro uma decisão tomada pela empresa há 2 anos em nível mundial. O perfil Liberdade Direita pontuou: só a GM, Volkswagen, Fiat Chrysler, Jeep e Toyota juntas investirão no Brasil 25 bilhões de reais. Mas está todo mundo dando piti porque a Ford saiu do Brasil. O placar da Argentina está 14-1 contra eles. Sim, pelo menos 14 empresas multinacionais saíram de lá. O investimento previsto de montadoras como GM, Volkswagen, Ford, Toyota, Chery e Fiat no Brasil
será mais que o dobro do previsto na Argentina. Em 2016, a Ford saiu do Japão. A esquerda vai dizer que foi culpa do Bolsonaro e do Paulo Guedes? Ou vai dizer que foi do primeiro-ministro japonês? Hipocrisia. Será que os japoneses poderão ter Fords importados da Argentina? O advogado e professor Fábio Talhari apresentou gráficos e foi categórico. Boa noite, amigos. A corja, derrotada e rancorosa, agora quer pôr a culpa da saída da Ford do Brasil no ministro da Economia. A idiotice é tão óbvia que nem precisaria contestação. Mas dados são importantes para eliminar tamanha desinformação. Vejam a queda de 2000 a 2016 das Big Four. Aliás, com a queda que teve na fatia de mercado, impressiona até que a Ford não tenha saído antes. Vejam como despencou nos últimos 10 anos, considerando que já tinha um market share reduzido desde 2000. Com a pancada proporcionada pela pandemia, uma empresa que tinha um market share abaixo de 8% não tinha como sobreviver mesmo. Então, os renomados economistas, entre aspas, do PSOL, PDT, PT, PCdoB, podem parar de falar asneiras. Fiquem em casa, a economia a gente vê depois. E estamos vendo agora.